Olá pessoal, boa tarde. Então a gente está entrando agora na semana 9 de metabolismo integrado. A gente vai falar essa semana sobre metabolismo de NAD e restrição calórica, tá? Então são duas aulas que a gente juntou que elas têm coisas em comum. Mas antes de começar essa aula eu queria deixar um meu pesar pelo falecimento do aluno Marcos Vinícius. Ele estava inscrito nessa disciplina, aluno da faculdade de farmácia. Queria deixar meu pesar para os amigos e para os familiares. Espero que vocês possam encontrar conforto nas boas lembranças. Eu queria dedicar essa aula a ele, tá? Então, vamos começar a nossa aula de metabolismo de NAD. Ok. Então, pessoal, a gente vai começar falando essa semana, eu vou falar sobre a regulação do metabolismo por NAD, e eu quero falar um pouco dos efeitos da concentração de NAD nesse primeiro vídeo, tá? Então, para começar, eu vou falar para vocês sobre essa doença aqui, para uma introdução, a pelargra, tá? Era uma doença comum no início do século XX, tá? Então, os sintomas eram diarreia, dermatite e demência. Então, esse aqui é um paciente com essa doença. Então, vocês podem ver aqui uma dermatite muito extensa nas mãos, tá? E aí, em 1914, o Goldberg, que era um médico da região lá dos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos, região central dos Estados Unidos, ele dá como tratamento para essa doença substituir a dieta que era rica em milho, né? Então se plantava muito milho naquela região, então as pessoas comiam uma dieta basicamente de milho, substituir a dieta rica em milho por fontes animais, tá? Aumentar a quantidade de proteína animal que era ingerida para essas pessoas. Isso curou, né? Melhorou o tratamento. Melhorou o quadro da doença, né? E em 1940, e mexe com esse nome aqui que eu não vou pronunciar, porque eu não consigo falar, ele começa a suplementar as pessoas então, com nicotinamida e ácido nicotínico, que é a vitamina B3, que são precursores de NAD. Então essa doença ela é causada por uma deficiência alimentar dessas vitaminas e, consequentemente, uma redução da quantidade de NAD disponível para as pessoas. E aí de onde vem o NAD, então, que a gente conhece, o NAD+. Em 1906, o Sir Arthur Harden, que é esse sujeito aqui do bigode branco, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, em 1920, por descrever então, a presença de uma coenzima na fermentação. Então, trabalhando com leveduras, e no início lá do século, né, de pessoas fazendo diferentes experimentos de separação. Então, vocês já sabiam que você conseguia separar diferentes pedaços das células, depois você macerava as células, triturava e separava. Você sabia que parte daquilo você conseguia fermentar, então sem a célula necessariamente estar viva. Isso foi chamado de enzima. E o Arthur Harden, então, ele descobre o que a gente chama de coenzima, que era uma coisa que não estava presente naquela fração enzimática, que era chamada de enzima. Depois foi descoberto que eram várias proteínas diferentes, mas ele descobre que é uma coenzima, tá? E essa coenzima viria a ser o NAD depois. Em 1923, o Hans von Euler-Schapin, que é o do bigode escuro, ele descobre que a coenzima que o Harden descobriu lá no início do século era um nucleosídeo de açúcar fosfato. E os dois dividiram o Prêmio Nobel de Química em 29. Tá? Em 1935, o Otto Warburg, né, que vão ver na aula de câncer, ele purifica então esse nucleosídeo de açúcar fosfato, que era o NAD, e descreve seu papel nas transferências de prótons nas reações, por isso que ele era coenzima, tá? Ele era importante então, para as reações de oxirredução da fermentação. E o Warburg, ele ganha o Prêmio Nobel de Fisiologia em 31, não por esse trabalho com o NAD, mas mostrando que ele era um cientista de renome também. Então, uma introdução sobre o NAD. A gente conhece muito o NAD, vocês viram em Bioquímica 2, o NAD como coenzima, né? Então era o NAD importante para a transferência de elétrons, transferência nas reações de oxirredução, né? Então o NAD+, ele vai ter uma reação de oxidação do composto, né? Ele vai ser reduzido a NADH, e depois você vai ter uma reação de redução de um outro composto oxidando o NAD. Então ele é importante para transferir elétrons entre dois compostos diferentes, tá?
Mas isso aqui é o que a gente já sabe de bioquímica 2, não é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero falar do NAD como substrato, tá? Então o NAD, ele é usado como substrato em diferentes enzimas que a gente vai ver nessa aula, tá? E um exemplo que eu vou dar para vocês aqui no início, vou falar no próximo vídeo para vocês de sirtuínas, tá? Então o NAD, ele é usado como substrato pelas sirtuínas. Como é que funciona? Então a sirtuína especificamente, tá? A sirtuína funciona como uma deacetilase. O que ela faz? Então ela tira radicais acetil de uma proteína que está acetilada, tá? Então, para fazer essa deacetilação, a sirtuína precisa de NAD como substrato, não como coenzima. Tá? O NAD vai ser degradado nesse processo. Então, a sirtuína retira o grupo acetil dessa proteína, um alvo dela, né, o substrato, e usa o NAD como aceptor desse acetil. Então, esse NAD é quebrado em nicotinamida e o acetil ADP ribose. Então, o NAD é clivado nesse processo, certo? E as sirtuínas e outras enzimas que usam NAD como substrato são super importantes na regulação do metabolismo, que é o nosso principal foco aqui, mas também na sinalização celular e na regulação de transcrição de diferentes outras enzimas e proteínas de modo geral. Então, a concentração do NAD, o quanto de NAD você tem disponível na célula é super importante para você regular a atividade dessas proteínas, especialmente a sirtuína, porque se você tiver pouco NAD, você vai ter uma redução na atividade das sirtuínas. Tá? E quando eu falo NAD, eu estou falando NAD+. Tá? Toda vez que eu falar NAD, eu estou me referindo ao NAD+, e não ao NADH. O NAD+, que é o principal fator aqui, o principal substrato para as sirtuínas. Então o NAD ele funciona como regulador metabólico. Esse é o foco da aula que eu quero dar para vocês aqui. Tá? Então, começando falando sobre do envelhecimento. Então aqui nesse trabalho aqui de 2011, trabalhando com camundongos, tem camundongos de diferentes idades aqui. Então o camundongo novinho é a barra preta, o camundongo de média idade, meia idade, o camundongo é a barra branca, e a barra cinza é o camundongo com 2 anos, o camundongo já mais velho. Tá? E vocês podem ver aqui que a quantidade de NAD, a concentração de NAD diminui em todos os tecidos conforme o camundongo envelhece. Então, fígado, coração, rim, pulmão, todos eles têm uma redução na quantidade de NAD mais conforme o camundongo envelhece. E por outro lado, você tem um aumento da quantidade de NADH. A quantidade de NADH aumenta conforme o camundongo envelhece. Tá? Esse resultado também é interessante quando a gente olha para células musculares em cultura. Tá? Se você pega essas células musculares e trata no meio de cultura com glicose ou com galactose, você tem uma mudança na quantidade de NAD, de NADH que você vê. Tá? Então, quando você trata com galactose, você tem um aumento da quantidade de NAD em relação a NADH. E se você olha esse balanço, a relação entre NAD e NADH, você vê que com galactose você tem um aumento dessa relação. Então, você tem proporcionalmente mais NAD do que NADH. Isso tem uma mudança no perfil de expressão de proteínas envolvidas com o desenvolvimento do músculo. Tá? Então, quando você trata com galactose, tá? Então aqui em 1, 3 ou 6 horas, vocês veem que você tem uma redução durante o tempo dessa proteína MyoD quando você tem os animais, as células tratadas com galactose. Tá? E essa expressão reduzida de MyoD está relacionado com o desenvolvimento, uma proliferação das células musculares. Então, se a gente voltar com o slide anterior que a gente falou de envelhecimento, tem algum sentido, porque quanto mais velho o camundongo tiver, menos desenvolvimento muscular ele vai ter. Então, se você tem uma relação maior de NAD, nesse caso, as células estariam mais propensas a proliferar. Uma relação entre o nível de NAD e envelhecimento. Você também tem uma relação dos níveis de NAD com obesidade. Tá? Então, nesse trabalho aqui, a gente tem camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura. Tá? Então, aqui o animal controle, a barra branca, o animal alimentado com uma dieta rica em gordura. Tá? E a gente pode ver que tanto no fígado quanto no tecido adiposo branco, você tem uma redução da quantidade de NAD nesses tecidos. Tá? A gente não vê uma diferença significativa em músculo esquelético, mas para fígado e tecido adiposo, você tem uma redução do nível de NAD, correlacionando então uma redução do nível de NAD em modelos de obesidade. Tá? Então você tem dois parâmetros ruins, ou duas situações ruins associadas a uma redução de NAD. Então, em modelos de envelhecimento tem menos NAD, modelos obesos você tem menos NAD também.
Por outro lado, se você estimula o camundongo a fazer exercício, você tem um aumento na concentração de NAD, tá? Então, vamos considerar que só na barra branca e na barra cinza, nesse primeiro grupo de barras aqui, também medindo a quantidade de NAD, camundongos que ficaram em repouso ou camundongos que fizeram exercício, você tem um aumento da quantidade de NAD. Tá? E isso está associado com coisas benéficas do exercício. Tá? Então, mostrando que tem uma relação direta entre o nível de NAD e a situação fisiológica daquele camundongo. De novo, em níveis baixos de NAD, você tem associação com envelhecimento e obesidade, e com exercício você tem um aumento do nível de NAD. A gente vai começar a ver um padrão em relação a isso. Restrição calórica, a gente vai falar no final desses vídeos, tá? Mais pro final, mas a gente já vai adiantar aqui. Então, restrição calórica é quando você faz, como o nome diz, restrição calórica, então reduz a quantidade de calorias que o camundongo, o modelo, está comendo, e a gente vê que tem uma relação também com os níveis de NAD, tá? Então, se a gente olha aqui, fígado, músculo e tecido adiposo branco, olhando os níveis de NAD e o nível de NADH, o que é importante para a gente aqui é a relação, tá? Então, os camundongos que comeram quanto eles queriam e os camundongos que fizeram restrição calórica. Para o fígado, a gente tem uma redução dos níveis de NAD, tá? Mas se a gente olha músculo e tecido adiposo, você tem um aumento significativo dos níveis de NAD quando o camundongo faz restrição calórica. Tá? Então, mostrando aqui a dieta e menos calorias sendo ingeridas, tem um efeito similar ao do exercício em alguns tecidos, músculo e tecido adiposo, tem um aumento da quantidade de NAD em relação a NADH. E como é que funciona o metabolismo de NAD, então? Da onde vem esse NAD que a gente está olhando? Ele pode vir de vários locais, tá? Então, o NAD está aqui no centro, esse esquema. O NAD ele pode ser sintetizado de 3 formas, basicamente. Você tem 2 formas de você sintetizar de novo, né? Ou seja, novos NADs, tá? Então, ele pode vir a partir do ácido nicotínico, então tem essa via aqui para a formação de NAD. Ele pode ser sintetizado também a partir de triptofano, mas essa via funciona relativamente mal, porque para você conseguir sintetizar a partir do triptofano, você tem essa reação enzimática aqui, mais essas 4 reações enzimáticas para esse intermediário ser formado. E para você formar a partir desse o ácido quinolínico, isso você depende de uma ciclação espontânea. Mas aqui você tem uma enzima que faz essa reação. Então é muito mais fácil esse intermediário vir para essa via aqui e o triptofano ser degradado do que você conseguir gerar um intermediário para a síntese de NAD. Então a principal forma de você sintetizar de novo o NAD é a partir do ácido nicotínico. A outra forma de você conseguir formar NAD novamente é a partir da chamada via de recuperação. Tá? Então você tem um NAD, ele é degradado por diferentes enzimas, a gente vai comentar nos próximos vídeos. Esse NAD gera nicotinamida, e essa nicotinamida então é regenerada em NAD. Tá? Então você tem um ciclo aqui de degradação e ressíntese de NAD. Tá? Então essas são as 2 principais formas de você regular o nível de NAD. Então, a partir de síntese de ácido nicotínico ou a partir da regeneração do próprio NAD a partir de nicotinamida. Ok? Então, alguns modelos para a gente tentar comparar e ver o que acontece quando você tem. Eu mostrei nesse início desse vídeo correlações entre NAD, níveis de NAD e situações metabólicas, né? Envelhecimento, obesidade ou exercício, restrição calórica. Mas são correlações que não necessariamente podem acontecer ao acaso, não necessariamente tem uma coisa de causa e efeito. Então, os próximos trabalhos que eu vou mostrar para vocês, eles mexem com essa regeneração de NAD aqui, tentando gerar camundongos geneticamente modificados que modulam o nível de NAD a partir de mutações nessas vias, de modo que o nível de NAD vai ficar mais alto ou mais baixo. E a gente vai ver o que acontece com esses camundongos. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês foi um camundongo. Ele é um nocaute, ele é um heterozigoto, tá? Então foi retirado um gene dessa proteína aqui, que é dessa enzima, que é a NAMPT, que ela transforma então nicotinamida em NAM-mononucleotídeo, tá? Então ela está envolvida na via de recuperação. Então você tirou metade da atividade dessa enzima. Você não consegue fazer um camundongo totalmente nocaute porque essa enzima é essencial e aí o camundongo não é viável, tá? Mas você consegue reduzir parcialmente essa atividade. O que acontece com esse camundongo? Vou pular para esse quadro F aqui, que mostra que a quantidade de NAD está reduzida lá nas ilhotas pancreáticas. Tá? Então, lá no pâncreas, tem uma redução do nível de NAD, o que mostra que, de fato, se você
deleta parcialmente essa enzima aqui, você tem uma redução do nível de NAD. Quais os efeitos que a gente vê então? A princípio a gente não vê nenhum problema no peso do camundongo. O peso do camundongo não muda, tá? Nem macho nem fêmea. Embora você tenha mudanças no perfil de glicose, tá? Então, se vocês olharem o camundongo macho em jejum, ele tem uma redução da glicemia de jejum dele, tá? Se a gente faz um teste de tolerância à glicose com esse camundongo, tá? Você dá a glicose pro camundongo e mede como que tá a homeostase de glicose dele. Esse camundongo, ele tá parece um pouquinho diabético, tá? Então ele demora mais para baixar a glicemia, comparado com o camundongo controle. Isso acontece porque ele não consegue secretar insulina direito, tá? Então se vocês olharem a secreção de insulina 15, 30 minutos nesse teste de tolerância, vocês veem que a quantidade de insulina secretada pelo camundongo é menor. Então parece um problema na secreção de insulina, não de resistência à insulina. Isso de fato acontece quando você faz um teste de tolerância à insulina, você injeta insulina no camundongo, ele responde super bem, igual ao camundongo controle. Então o problema do camundongo não é resistência à insulina, mas sim secreção de insulina. Está mais para diabetes do tipo 1, tá? E de fato, se você pega essa ilhota pancreática em cultura e estimula para olhar a secreção de insulina em cultura, você vê que a secreção de insulina não é boa o suficiente. Então, a ausência de uma redução da quantidade de NAD causa um problema na secreção de insulina. Agora, as pessoas foram fazer o contrário com esse camundongo, tá? Não como camundongo, mas com outro camundongo. Então, eles deletaram uma enzima chamada NNMT, que ela degrada a nicotinamida, tá? Então, não está naquele esquema, mas é uma enzima que degradaria a nicotinamida. Tá? Se você deleta essa enzima, o nível de nicotinamida aumenta, então a tendência é o nível de NAD aumentar também. Tá? O que acontece com esse camundongo, então, quando você força um aumento da quantidade de NAD? Tá? Então, vocês podem ver que a quantidade da proteína que está reduzida, tá? Em diferentes tecidos, tecido adiposo branco, fígado, tecido adiposo marrom e rim. Então você tem especificamente uma redução da quantidade da proteína em tecido adiposo branco e fígado. Isso não acontece em tecido adiposo marrom e rim, tá? Então tá funcionando. Quais são os efeitos que a gente vê no camundongo? Se você olha o peso do camundongo, o camundongo é mais magro, mesmo numa dieta rica em gordura. Então ele não consegue ganhar peso. É um camundongo resistente à obesidade. A massa magra do camundongo, massa gorda do camundongo é menor, vocês podem ver aqui, e a massa magra do camundongo é maior. Então ele está mais leve, menos peso. Isso significa menos gordura e ainda assim mais massa magra, mais músculo. Tá? E dá para ver que no diferente tecido adiposo, tá? Diferentes pedaços de tecido adiposo branco que você pega, você tem uma redução na quantidade de tecido adiposo branco total. Se a gente olha, então, mais a fundo esse camundongo, a gente vê, então, que o tamanho do adipócito é menor, dá para ver aqui claramente na microscopia. Então, o que é o controle tem as células super grandes, e o camundongo nocaute para enzima tem células menores, então o tamanho do adipócito é menor. Então, isso é bom, lembra da aula de diabetes? Se você tem hipertrofia, né? Você tem mais células adiposas, menorzinhas, esse tecido adiposo é mais saudável. Isso se reflete no melhor metabolismo de glicose. Então, a insulina do camundongo, depois que ele come pós-prandial, é menor, tá? Mas isso não significa que o camundongo está diabético, tá? Então, ele responde melhor no teste de tolerância à glicose. Então, ele está mais saudável do que o camundongo controle. Se a gente olha o fígado do camundongo também é mais saudável, tá? Então, aqui você olha o controle alimentado com uma dieta rica em gordura, você vê um monte de vesícula de gordura, gotículas de lipídio presentes no fígado, tá? E você olha o camundongo nocaute para enzima, ele tem menos gordura, tá? Então dá para ver que na medida bioquímica da quantidade de triglicerídeos no fígado, e o fígado do camundongo nocaute é mais magrinho. Por que isso acontece com o camundongo? A gente olha que você não vê uma diferença na quantidade de comida que o camundongo está comendo. Então isso podia ser uma diferença. O camundongo está mais magro porque ele come menos, mas não é o que acontece. O camundongo come a mesma coisa, mas como ele está mais magro, a eficiência alimentar do camundongo é menor. Tá? Então ele come a mesma coisa, mas não engorda. Então a eficiência alimentar dele é menor. Se a gente olha aqui o ponto de gordura que o camundongo ganha, ele basicamente não ganha gordura. Tá?
Isso pode estar acontecendo o seguinte: o camundongo come, mas ele não absorve as gorduras. Então pode ser que as gorduras estejam saindo nas fezes. Mas também não é o que acontece. Se a gente olha, então, a quantidade de lipídios nas fezes do camundongo, não tem diferença. Então esse camundongo tá comendo igual, tá absorvendo gordura, mas ele não engorda. Por que isso acontece? Se você mede o consumo de oxigênio do camundongo, que é uma forma de você medir o quanto ele gasta de energia, tá? O camundongo nocaute gasta mais energia. Tá? Então a linha laranja está sempre acima da linha preta no consumo de oxigênio. Então ele está gastando mais energia do que o camundongo controla. Por isso ele não engorda. Então se você mede que o consumo de oxigênio no claro ou no escuro, o consumo de oxigênio é sempre maior. Tá? Isso faz então que o camundongo não ganhe peso, não ganhe gordura e tenha menos massa magra. Então o ganho de peso do camundongo total é menor. Certo? Então, se você tem menos NAD, você causa um diabetes do tipo 1 no camundongo, mais ou menos, então tem mais problema na secreção de insulina, mas por outro lado, se você aumenta a quantidade de NAD de modo genético, né, estimula que o camundongo tenha mais NAD, ele fica resistente à obesidade e resistente ao diabetes tipo 2. Então esse é um indício de que aquela correlação que a gente viu no início do vídeo, no início da aula, de que uma correlação entre o nível de NAD e obesidade, nível de NAD e envelhecimento, não é uma simples correlação. De fato, o NAD, a concentração de NAD tem um papel importante. Se você estimula de forma mesmo que artificial, genética, regula o nível de NAD para cima ou para baixo, você vê um efeito metabólico. Então, quanto mais NAD esse camundongo tem, mais resistente à obesidade ele fica. Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês quais são as enzimas, então, que regulam o metabolismo através dos níveis de NAD. Que enzimas são reguladas por esse aumento da concentração de NAD, porque elas são importantes para o metabolismo. Daqui a pouco a gente volta.